20 horas e 7 minutos. Eu não sei se eu já falei, mas 2 é o caminhante, é o neófito, a neófita, aquele que está disposto a trilhar o caminho, que é o 7, para chegar no porto, para chegar no 9. 2 e 7, ou 9. Muito legal essa música. Por que eu não pensei isso nas outras também, né? Muito legal, muito legal. Sejam bem-vindos todos. Tá dando para escutar bem a música? Ó. Muito legal. Sejam todos bem-vindos. Sentem-se em cima dos isquios, conhecido também no mundo popular como ossinho da bunda. Sentindo, para mim é fácil isso. Sentindo-se presente. Aliás, hoje é o dia da presentificação. Vamos falar disso. Então vamos estar presentes, dando aquela respirada, sentindo os pés no chão, respirando fundo, porque temos uma bela aula hoje aí. Uma aula que eu gosto muito de partilhar, porque só o que nós vamos falar aqui já pode modificar, transformar. Eu gosto mais da palavra transformar a tua vida. Então, hoje, cada vez vai ficando mais claro o esqueletão que eu coloquei aqui, que foi, e vou começar por aqui, fazendo um pequeno resumo da aula anterior, para a gente pegar e seguir o caminho. Mas eu estou querendo externar aqui minha gratidão pelo nível de participação, pelo nível de audiência, pela paciência, pela interação. E estou querendo falar especialmente de uma pessoa que me disse o seguinte, mas ele falou assim, olha, eu chamei meus amigos até, e de repente eles falaram assim, Paulo, esse cara só fala dele, esse cara, ele é muito egóico, e ele já contou essa história, que foi a história do Bazooka, meu Deus, eu já tinha contado mesmo. Então, desculpa, porque como falo, e vocês não têm ideia da intensidade desse trabalho. Eu digo isso quando eu estou trabalhando com os meus pacientes. Quando eu coloco um exemplo pessoal, cara, não é porque eu estou me colocando como exemplo de nada, mas é que é para dar coerência no discurso. Dizer, eu faço isso, fiz isso e conto uma história. Quando eu ia, por exemplo, falar sobre os eus periféricos, que foi a aula de ontem, já recordando, eu tive que falar sobre os meus eus periféricos para ficar mais claro. E quem prestou atenção na aula, quem participou da aula, viu que eu não contei nenhuma vantagem. Aliás, eu contei muita desvantagem mesmo. Porque é isso. Sou normal, como você, como todo mundo. Faço xixi e cocô também. Então, tem dessas. Mas olha, cara, não tem mesmo essa pretensão de me colocar no Olimpo, né? De dizer, sigam os meus exemplos, Wilbur, o perfeitão. Pá! Não mesmo, não mesmo. Vocês terem uma ideia como é o nível de preocupação, por conta do ajuste da câmera, da imagem, eu perguntei para o Brunão, eu aqui me sinto olhando de cima para as pessoas. Eu não gosto de olhar de cima. Eu prefiro olhar aqui, olho no olho. Mas só que sentado eu fico meio nervoso, meio inquieto, então eu prefiro ficar de pé. Tal é a minha preocupação de não me colocar numa posição de superioridade, e sim de alguém que gosta de partilhar aquilo que aprendeu e aquilo que faz sentido para a minha vida. Afinal, muitos anos da minha vida dedicado
a essa história de conhecer melhor o funcionamento humano. E começando por mim. Pode ter certeza, eu sou o meu primeiro paciente, o meu primeiro cliente. Mesmo. Quando eu falo, eu partilho e ouço. Já disse isso. Estar com vocês nesse processo juntos, para mim, é motivo de gratidão, porque eu reviso tudo isso e aplico tudo isso, refresca, reforça essa aplicação da minha própria vida. Beleza? Então, desculpa pela repetição se eu contei aquela história de novo. É isto. Beleza? Bora para frente? Vamos seguir? Seguinte, eu coloquei aqui o resumão da aula de quarta-feira e tem umas coisas a mais aqui, que são a aula de hoje. A presentificação, e depois eu vou explicar essa palavra aqui melhor, e a respiração / estado alfa. O nome da aula é Dominando o Estado Alfa, importantíssimo. E olha que interessante, a presentificação está no eu observador, que fez parte da aula passada. Só estando presente é que a gente vai conseguir criar, lembra? O alarme, a emoção, e aí eu até brinquei com o sinal no céu do comissário Gordon chamando Batman, é o morcegão no céu é a emoção. Chamou o nosso Batman, entre aspas, não tem nada a ver com o Batman, que é o eu observador. E aí o eu observador só funciona se ele estiver presente. Então, está ligado a isso daqui. E na próxima aula, na aula de segunda-feira, onde tudo vai ficar encaixado, as peças aquele quebra-cabeça vai dizer, ah, tá, olha só que figura linda que ficou. E aí, mas para adiantar, hoje a respiração e o estado alfa será bem necessária quando isso for explicado. E colocando que o eu real, repetindo, que está aqui destacado, é o alvo, é onde a gente quer chegar, de um dia chegar à consciência, a abrir mão do nosso livre-arbítrio e ele é quem vai ditar as nossas ações. Ditar as nossas ações. Eu real medita a ação que eu devo ter no meu dia a dia. Meditação. Vamos falar disso hoje aqui. Esse foi, então, um resumo breve de ontem. Lembrando, de ontem não, da aula anterior. Lembrando que nos eus periféricos, falamos do eu observador, falamos do eu ideal, que foi o exercício que a gente colocou para você fazer, montar o seu eu ideal. Uma espécie de uma colagem de todas as pessoas, a todas as características que você acha legal. E como nós sabemos que o processo cognitivo é repetição, é imagem, é emoção, você já começa a participar do eu, montar o seu eu ideal, repetindo, repetindo, e de repente, aliás, não é de repente, né? E depois de tanto exercitar, naturalmente, não de repente, naturalmente isso vai ser circuitado em você e esses comportamentos que, olha, parece até um pouco falso, mas eu não sou um cara legalzinho assim, quando você menos perceber, você já está com isso incorporado. Então, o eu ideal, que você já está praticando, você já está praticando, você já está praticando, você já está praticando. Chutei o pau da barraca aqui. E chamamos bem a atenção, e você vai receber, já que não recebeu na apostila, já recebeu o exercício da sombra na apostila? Já recebeu? Assista aquele jogo de conversar com a sua sombra. E aqui tem uma grande diferença entre as propostas miraculosas de consciência, de autodesenvolvimento, que esquecem isso.
sem lidar com a sombra, sem acolher a sombra, não no sentido da indulgência, de ficar passando a mão em cima da cabeça da sombra, e falar, ai, guti, guti, não. Mas sem acolhê-la, saber que isto faz parte da constituição humana. E Jung já dizia disso, já chamou um tanto de atenção para esse bichinho aqui, para a sombra. Sem isso, a máquina emperra. Vocês vão entender, eu prometo isso, na próxima aula, que todas essas peças se articulam, criando uma grande máquina de transformação. É isto. É isto. Mas, todavia, entretanto, contudo, vamos adiante. Fizemos o resumo da outra aula, da aula anterior, e hoje é a aula 3, dominando o estado alfa, revolução de si. Vamos lá. Então, hoje o assunto dominando o estado alfa, que nós chamamos. Mas nós vamos falar antes de falar do estado alfa, nós vamos falar da presentificação. A palavra que está no dicionário é essa, presentificação. É um verbo que existe. Presentificação é tornar presente alguma coisa que não estava ali. E eu tomei a liberdade, pela licença poética, de criar um neologismo, que é presentificação, com S. Presente, fica, são. E só estando presente que nós temos a possibilidade de ficar são. O que é ficar são? Eliminarmos todas as nossas doenças, todas as nossas dores, todos os nossos transtornos, e não só os transtornos, as nossas dúvidas. E é isto. Isto é o são. Esse são eu acredito. Quando atingir isso, você pode dizer são tô. Aí vira um santo. Tô são tô. Isso é que eu chamo da saúde total. Então, por isso, brincando com essas palavras. Na verdade, não é brincando, né? É usando uma âncora inconsciente com essa palavra. Presente fica são. Beleza. Por que da presentificação? Porque nós temos que sair do automático. Lembra, lá atrás, né, falando sobre circuitos mentais, a gente colocou que tem de 50 a 70 mil inputs de pensamentos durante o dia. Não dá para dar respostas emocionais a cada um desses inputs de pensamento. Não é possível isso. Por isso, a máquina inteligente, que é o corpo, e o criador, o engenheiro químico, bioquímico, o hidráulico, o mecânico, o grande expert criador dessa máquina maravilhosa, colocou no CCO, no Centro de Controle Operacional, que é o cérebro, um jeito de economia de energia e colocou os seus circuitos. Legal, funciona bem. Lembra, dirigir carro, tocar piano, beleza. Só que isso nos deixa no automático. Nós temos uma tendência de repetir tudo aquilo que foi circuitado para economizar energia. E existem dois sentidos dessa palavra economia. Economia, não quero gastar, o murrinha, né? O mão de vaca, que fala, né? E não quero gastar, que é o lado burro da palavra. O burro não, né? O burro, às vezes, como eu já disse, ele é desobediente, ele não é desinteligente. Mas o lado desinteligente da palavra economia e o lado inteligente da palavra economia é sair do automático, é saber investir, saber gastar, saber guardar, saber usar. Então, o sentido positivo da palavra economia exige que a gente saia do automático. E para sair do automático é necessário estar presente. Como eu disse, e quero repetir aqui, porque é bem importante, existe uma grande diferença entre pensar e ter pensamentos. Ter pensamentos, mente passiva, mente não presente ou mente ausente,
ninho para ovos de cuco, ovos de chupim, e que vão colocando uma série de pensamentos que nada tem a ver com a nossa essência e que vão povoando a nossa mente. Lembra disso? Estou repetindo. E aí você vai seguindo coisas, normas, pensamentos que não são seus. E eles não têm muita ordem, eles vão fazendo um barulho. E às vezes é um barulho mesmo. Uma feira de peixe, atrapalhando o seu foco, atrapalhando a sua atenção, atrapalhando a sua memória, tanto de curto quanto de longo prazo, porque fica uma barulheira de pano de fundo. Então, quando nós estamos nesse estado, nós estamos tendo pensamento. E aí nós precisamos pensar. Quando uma pessoa pensa, aí é o pensamento ativo, ela pode modificar o planeta, por exemplo. E eu dei os exemplos de Isaac Newton, dei os exemplos de Arquimedes, de Einstein e da tua própria vida. Quando você teve uma grande sacada na vida, o que aconteceu? Naquele momento, você não estava tendo pensamento. Você estava pensando. E só pôde pensar, ter aquele insight, aquele plano, dar aquela sacada, porque estava presente. Então, estou justificando a necessidade de estar presente. E, numa das lives, eu falei sobre as vogais e coloquei dentro de um exercício de presença. Quero repetir o exemplo que eu dei sobre um povo indígena. Os indígenas, eles são muito presentes, porque eles vivem na floresta. Eles têm que estar no aqui e no agora quando entram na floresta. Eles podem até estar no automático lá quando estão dentro da taba, da maloca, com as suas famílias, com os filhos, com as crianças. Mas, quando estão pela floresta, eu sei, porque boa parte dos últimos 12 anos eu vivi com muita frequência na floresta. Então, o indígena, quando está na floresta, ele tem que estar presente. É ali e agora. Né? No caso, aqui e agora, quando ele está na floresta. Prestando atenção nos sons, nos odores, no caminho, no chão, com risco dos animais, de uma cobra. Então, eles têm que estar presentes. E, como eu disse, já vou emendar com a história do índio. As vogais, nós temos 5 vogais para todas as outras consoantes. Os nomes indígenas são coalhado, forrado de vogais. Anhambi, Pirituba. Oh, Pirituba, eu sou de Quebrada, eu sou de Pirituba. Anhambi, Itaquaquecetuba. Olha a quantidade de vogal numa palavra. Botucatu, Itaquaquecetuba. E aí, Anhangabaú, Anhambi. Tudo um nome indígena e olha a quantidade de vogais. As vogais podem trazer a gente para a presença. Hoje, eu quero falar de um exercício que é muito legal da gente fazer. Nós vamos fazer agora. Primeiro eu vou explicar. E que os craós faziam isso nas suas festas. E eles brincando, né? Porque a gente adora brincadeira. Eu também. E te digo mais. Brincadeira é coisa séria. Brincadeira é coisa séria. Então a gente não pode perder a capacidade de brincar, porque isso é muito sério. E os índios sabem disso, né? Eles sabem de um monte de coisas que a gente esqueceu. Né? E eles, então, têm um ritual que eles pegam só as vogais do próprio nome, fazem 2 filas, uma fila em frente à outra, cada um com o seu parceiro ou parceira. Isso entra homens e mulheres ali. Então eles vão de braços dados, batendo o pé no chão, porque é um exercício de presença isso, e colocando só a vogal do seu nome. Por exemplo, Wilson, porque o L tem som de U. Não é esse o som? Wilson, Bruno, Mariana, Aiana.
A, I, an, A. A, I, an, A. Pedro, eu. Eu. Nísia, I, A. I, A. Então, bora comigo? Vamos nessa? Todo mundo de pé. Vai, 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 vai. Vamos, de pé, sem preguiça, sem preguiça. E aí, o exercício agora não vamos poder bater barriga, mas as duas filas vêm andando, quando se encosta, bah, bate a barriga e vem ei, 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 chacoalhando a mão. Ei, ei, este som chama luz para a consciência. Ei, 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 ei. Olha que massa isso. É isto. Então, bora fazer isso? Bora aí, equipe, vamos aí, de pé, cada um falando o seu próprio nome, todo mundo junto, já está de pé aí? Posso começar? Então, eu vou fazer do meu nome e você do teu. Eu vou fazer u, i, u. E aí, o Daniel, an, i, e, u. O Bruno, o Pedro, eu, a Mariana, ai, an, a. Vamos nessa? Todo mundo junto. Vamos lá. U, i, u, o, i, u, o, i, u, o, i, u, o, i, u. Batemos barriga. Hey! Cara, isso é muito legal. Pode sentar. Aqui, se eu contei, eu vou contar de novo. Tá? Se eu não contei, vou contar pela primeira vez. Eu uso muito esse exercício quando eu estou fazendo trabalho em company, quando eu estou fazendo um trabalho ao vivo ali. E no momento que as pessoas estão cansadas, na volta do almoço, eu adoro fazer isso. Primeiro que está ancorando presença. E segundo porque é muito gostoso. E eu só paro quando está afinado, quando bater... Eu vou bater barriga ali, porque às vezes pode incomodar pessoas, assim, homens e mulheres e tal. Então a gente bate as mãos. Pá! E volta. Ei! E um dia eu estava fazendo uma vivência dessa na Petrobras, na Rua dos Ingleses, um prédio que tem 13 andares e que era um dos escritórios da Petrobras. E era um prédio que já tinha dado problema, que ele já tinha dado uma chacoalhada lá uma vez. E aí o centro de treinamento era lá no topo, no 13º andar. E de repente nós estávamos lá. Batia a mão. E eu, não, ficou desencontrado. Está desafinado, a fila não está boa. E ficava puxando nada, era só para fazer mais e para a gente se divertir. De repente tocou o telefone lá, aí uma menina do RH que estava lá, falou, estão chamando o centro de treinamento. Só falta vocês para evacuar o prédio está balançando, está todo mundo aqui fora. Quando nós olhamos lá na Rua dos Ingleses, estava o prédio inteiro lá fora, olhando para o prédio, porque o prédio estava chacoalhando. Olha só, por ressonância, começando a bater o pé, tudo junto, aquilo começou a vibrar o prédio. Você já deve saber disso, já deve ter visto um vídeo, que foi o vento que fez isso numa ponte nos Estados Unidos, e ela pode procurar aí. Por conta do vento, foi criando aquela ressonância, a onda foi aumentando, a ponte parece de borracha. Tanto é verdade isso, que o exército, quando passa por uma ponte, o comandante lá, fora de forma, e as pessoas param de marchar e começam a andar em passo normal, porque se começar em cima da ponte, marcando o passo, tum, 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 e foi o que aconteceu lá. Deu um estado de presença para nós, um estado de presença para o pessoal da segurança. Todo mundo ficou presente e vazou. Então, esse é um exercício muito legal que a gente faz com as vogais, olha que legal, para trazer presença. Quando que a gente pode fazer isto? A hora que quiser. Mas é bem legal
fazer isso com jogo com as crianças. Explicar isso para as crianças, as vogais e tal. Não precisa dar grandes explicações sobre presença, porque se tem um povo que é presente, é a criança. Ele está sempre no aqui e no agora. Ou quase sempre, bem mais do que o adulto, que fica preocupado, olha o nome, ocupado com alguma coisa que não aconteceu, ou pior do que ficar preocupado, pós-ocupado, ocupado com alguma coisa que já aconteceu. Criança é bem no aqui e no agora. Adora brincar, e para brincar tem que estar presente ali. Então brinca com as crianças, dá o nome deles ali, ensina eles a falar o nome, bate a mão e corre, é muito divertido. Especialmente quando você quer falar alguma coisa importante para a criança, para chamar ela para a presença e aí depois colocar a semente da educação ali para a criança. Funciona. Faça isso. Vamos lá. Está servido? Pega aí. Água de graça. Água de graça. Ah, são parentes. 75% do corpo é água. Só por isso vale a pena beber água. E lembra que eu disse, já não lembro quando, se foi numa live ou se foi numa aula, de que o cérebro adora hidratação. Foi numa aula, sim senhor. Ele adora hidratação. Mantenha sempre uma garrafinha d'água, não só quando você está falando, quando você está estudando. Muito legal. Muito bom. Outros exercícios de presença. Ó, eu vou dar aqui umas dicas que são bem importantes, que é bom de fazer exercício de presença. Normalmente, nós fazemos, quando nós estamos no banheiro, é um momento que nós estamos sozinhos. O exercício de presença é importante quando você está só, porque aí você vai sentir o que você vai perceber, o que você está pensando, o que você está sentindo, desde sensações físicas, o elástico da cueca, da calcinha, do cinto, os sapatos, os dedos no pé, a camisa roçando no tórax, até indo mais fundo no que você está sentindo. Alegria, cansaço, entusiasmo, ansiedade, preocupação, não importa. O exercício de presença é para perceber o que eu estou sentindo agora, o que está acontecendo comigo agora. Lembra do eu observador? É só na presença que ele vai olhar. Muito bem. Como a gente está acostumado a ficar no automático, como nós fomos preparados, nós fomos desenhados para ficar no automático, nós precisamos nos exercitar para a maior parte do tempo que a gente conseguir ficar presente no aqui e no agora. E para isso a gente precisa de exercício. E eu vou dar uma série de sugestões. Banheiro. Vou começar com higiene bucal. Eu vou escovar os dentes, fazer minha higiene bucal. Então começa a perceber. Entrou no banheiro, pá, começou o exercício. Então, vou lá, os 5 sentidos presentes para eu observar tudo o que está acontecendo. Então, eu vou ver, por exemplo, eu vou descrever mais ou menos como eu faço. Né? Pego o fio dental. Vou começar a prestar atenção aonde eu enrolo o fio dental. No meu caso, no indicador, no fura-bolo esquerdo. Quanto que eu puxo de fio? De fio. É uma quantidade exagerada? É, no meu caso. Eu sempre acabo usando tudo aquilo e sempre falo, eu preciso lutar contra o desperdício. Comecei a observar e agora já está melhor. Aí eu enrolo no dedo esquerdo. Por que dente que eu começo? Eu começo pelo dente da frente superior, aí vou para o lado esquerdo, como é que eu faço nos molares, qual é o jogo depois, e vou sentindo o tato do fio dental, eu vou vendo a cor do fio dental, eu vou sentindo a pressão do indicador que eu enrolei, eu vou sentindo o gosto do fio dental. Tem alguns que têm gosto, esse que eu estou usando agora, ele tem um gostinho de hortelã, né? O que acabou não tinha, elas são um fiozinho branco, enfim. Eu vou vendo, eu vou procurando todos os sentidos. Tá, escovei, passei o fio dental, aí qual é o próximo passo? Eu coloco lá o hábito tal aqueles que tem um jato d'água lá, e que se a Walter Pick me pagasse
uma comissão, eu até falava o nome dela, mas como ela nem sabe que eu existo, não vou falar do Walter Pickett, tá? Que é aqueles esguichadores, ou pode ser outra marca lá, que... Como é que eu começo? Que gosto tem aquilo? Eu coloco o enxaguante bucal, como eu fico percebendo o gosto daquilo e a mesma ordem. E presto atenção que depois da quantidade de resíduos que saiu do fio dental, quanto que saiu ainda. E aí depois eu vou escovar o dente, o mesmo processo. O gosto, o tato, o cheiro, e enxaguou, pá, enxugou, limpou o bigode da pasta de dente ali, lavou direitinho. Pronto. Exercício de presença com higiene bucal terminou. Outra providência, outro exercício é quando nós estamos de novo no banheiro, tomar banho. Olha só, já começa o exercício no momento que você começa a despedir. Eu vou te fazer uma pergunta, de cabeça. Você sabe qual é o jeito, a ordem com que você se despede? Que você se despe? Tira o primeiro sapato, a meia, a calça, você chega no banheiro e começa a se despir lá dentro, começa a fazer como eu, fica aquele rastro, vai andando, camisa, cueca, meia, dá para ver. O cara foi tomar banho, olha o rastro dele. Agora, depois de tanto tomar bronca da Nisa, eu já perdi esse hábito. Mas pensa num cara bagunçado, que eu era. Hoje já sou bem ordenadinho, só um pouco mentiroso. Enfim, repara como é que é o teu ritual para se despir. Aí, como é que você faz? Entrou no chuveiro? Pronto. Como é que é? Começa a sentir o barulho do chuveiro. Começa a sentir o barulho da água caindo no teu corpo. O prazer, a sensação tátil. Então, audição, visão, tato e às vezes até paladar, quando entra um pouco de shampoo na boca, né? Não é o caso ali. Mas se entrar, e como é, presente. A coisa mais importante que você vai fazer nesse momento é tomar banho. Esquece o resto, tem que estar presente. Como é que você começa a se lavar? Começa primeiro pelo sovaco, começa pelo pé, começa pelas partes, que merece uma lavada especial. Enfim, como é que é? Você lava a cabeça, como é que lava? Com shampoo, sem shampoo? Como é que lava a barba para aquele que tem barba? O que você usa? O cheiro completamente presente e os 5 sentidos, todos os que tiverem disponíveis ali. Exercício de banheiro, porque banheiro é um lugar que normalmente a gente está sozinho. Nem sempre, para quem é casado ou para quem é mãe, né? Tem uma hora que a mãe fala, ai, agora eu vou ter um segundinho para mim. E senta no vaso daqui a pouco, mãe, e intimidade, casal, né? Putz, a Nízia é doida para entrar no banheiro, aí entra, eu estou fazendo minhas necessidades, ela fala, nossa senhora, cara, sai, eu estou aqui no momento privado, por isso esse vaso tem esse nome, eu não estou querendo companhia agora. Tá, mas estando sozinho, na hora das necessidades fisiológicas, vai fazer cocô, estou falando sério, é um exercício importante. Ou tem aí alguém que não faz cocô? Não tem, né? Até a Sandy faz cocô. Eu demorei anos para poder admitir isso, viu? Mas, vamos lá. Vai fazer cocô? Senta ali e esteja presente. Nada de ir com WhatsApp, nada de ir com revista. Não, presente ali. Sente o sorvetão passando pelo tubo ali. Perceba o cheiro na hora da higiene, né? Do seu jeito aí, cada um tem o seu detalhe, ducha higiênica, papel, sei lá. Não precisa também colocar no seu story aí como é que você faz, né? Poupe-nos disso daí. Mas presta atenção. E depois, o controle de qualidade. Cara, isso é importante. Dá uma olhada, aliás, por isso que chama obra, dá uma olhada na obra ali. Beleza, 270 pessoas, vem chegando. Nesse momento, é um controle de qualidade, que você começa a perceber parâmetros da sua saúde. Se você fez, de repente, aquele cocô que parece o Coisa do Quarteto Fantástico, lembra? Aquele todo cheio, empedrado, todo dividido, está faltando água. Está faltando água, se está muito diarreico, se realmente está com cheiro extra, plus,
advanced, horroroso, também é um sinal de que alguma coisa não está andando. Então, perceber mesmo, né? E a mesma coisa na hora de fazer xixi. Perceber ali, se você já tem uma certa idade, se o seu xixi está parecendo código Morse. Traço e ponto, traço e ponto. Sinal que a tua próstata está precisando de um trato. Se ele é fluido, a cor do xixi. Se ele está muito claro, se ele está muito escuro, se ele está muito escuro, com cheiro forte, faltando água. Isso pode ser um controle de qualidade. Presença, presença. Vamos que vamos. Exercícios de banheiro. Beleza. Você pode inventar os seus exercícios. Vou fazer um agora, ó. Toda hora que a gente vai beber água, tem que parar de falar. Então, aqui, ó. Seis goles. Nesse momento que eu vou beber água, e a gente bebe água várias vezes, conta os seus goles, tá? E pode criar os seus exercícios. Um deles, por exemplo, é na alimentação. Como você arruma seu prato, quantas mastigadas dá e tal. E quando a gente come sozinho, né? Quando está comendo com os outros, é mais difícil. E você pode criar os seus exercícios próprios. Vai aí. Toda vez que você vai olhar o WhatsApp, faz um momento de presença, estou aqui, o que eu estou sentindo. Beleza? Muito bom. Presentificação. Acredita, você só vai ficar são se aprender a ficar presente, e eu estou disposto a insistir nisso com você. E aí, respiração e o estado alfa. Beleza. Seguinte, eu coloquei aqui estresse e efeito estufa. As duas coisas são úteis. Verdade. O efeito estufa é útil. O que é o efeito estufa? As partículas em suspensão, a refração dos raios solares, reflete o calor e a superfície da Terra fica esse ninho que nós conhecemos para que a vida se desenvolva do jeito que nós conhecemos. Se não houvesse o efeito estufa, a superfície da Terra diz que chegaria por volta de 80 graus negativos. Então, a vida seria muito frio. E aí a vida não seria como nós conhecemos. Então, nada de errado com o efeito estufa. O problema é que quando a quantidade de partículas em suspensão acaba aumentando a refração dos raios solares e há um superaquecimento, o que nós chamamos de aquecimento global, que é o efeito estufa, é o transtorno do efeito estufa. Passou dos limites. E aí, o que acaba acontecendo? Mudança climática, enchentes e uma série de esquisitices que nós acabamos pagando caro. Isso tem a ver com a poluição. Muito bem, mas o efeito estufa não é negativo. A mesma coisa eu posso dizer sobre o estresse. Nós só estamos vivos aqui e agora por conta do estresse, que conhecemos neurologicamente como reflexo de luta ou fuga. Olha que legal, luta ou fuga. Ó, vem comigo. Isto daqui é um cérebro, um modelo de um cérebro. Cérebro reptiliano, cérebro límbico e cérebro cortical. Cérebro reptiliano, como o próprio nome já está dizendo, até os répteis têm. Aqui ficam guardadas todas as coisas que nós precisamos para a nossa sobrevivência. É isso que eu estou falando, que não passa pela nossa decisão. É reflexo. O reflexo de luta ou fuga está aqui. O reflexo de estresse está aqui. E é importante, se não fosse o estresse, nós não estaríamos aqui, seríamos comidos pelo tigre dente de sabre. Eu vou explicar isso melhor. O cérebro límbico, responsável pelas emoções, aqui estão presentes nos mamíferos, ali. E o córtex, especialmente nos seres humanos, e especialmente esse córtex sofisticado, o córtex pré-frontal, que tem o senso de ética, que faz a ironia, que faz o humor, que reverencia o sagrado, que faz piada. Animal não faz piada, animal faz gracinha para ganhar comida.
nós fazemos piadas irônicas, piadas críticas, só o córtex cerebral. Mas hoje nós não vamos falar do cérebro límbico, das emoções, nem vamos falar do córtex cerebral. Quero chamar a atenção para o primeiro cérebro ontofilogeneticamente falando, o primeiro que surgiu, que é o dos reflexos, que é onde tem o sistema nervoso parasimpático involuntário. E como é que isso funciona? Seguinte, vamos lembrar que nós surgimos nas savanas africanas, onde o nível de perigo era absurdo. Nós não estávamos, naquela época, no topo da cadeia alimentar. Estava lá no meio, tinha um monte de bicho que comia a gente. No pior sentido que isso pode existir, a gente virava alimento deles. E a gente tinha que usar a nossa agressividade, que está aqui, para caçar e a nossa explosão muscular, a nossa agressividade, ou para lutar ou para fugir. Tudo que é necessário para a sobrevivência está aqui. A respiração, o batimento cardíaco, a secreção de glândulas, o tesão, não o tesão do fetiche, o tesão cortical, o tesão da pornografia, o tesão pela vizinha, não esse, pelo vizinho, não, mas o tesão do cavalo, da égua no cio, daquela coisa de reprodução. Ele está aqui, perpetuação da espécie, ao lado animal. Comer, portanto, caçar, fome, sede, está tudo aqui. A agressividade para caçar e o medo está aqui. Não o medo também cortical, que fica criando monstros onde não tem. O medo que faz com que a gente tenha procedimento seguro. Medo de acidente, medo de que o tigre nos casse, medo de morrer na atravessar uma ponte insegura. Esse medo que é útil. Aliás, Mahatma Gandhi dizia isto. O medo tem alguma serventia, a covardia, nenhuma. Nenhuma. O antônimo de medo, de coragem, não é medo, é covardia. Porque o medo e a coragem pode e deve andar junto. E no ser humano anda, porque ele está inscrito aqui na nossa chave genética, no nosso código genético, que foi para sobreviver esse reflexo de luta ou fuga. Beleza? Então, quero descrever isso, como é que funciona. É uma orquestração neuroquímica, neurobioquímica. Eu estou lá, acabei de já ter uma explosão muscular, cacei uma capivara e estou lá comendo uma capivara, com um olho na capivara e um olho no tigre dente de sabre. De repente, eu vejo o tigre dente de sabre. E aí, o que acontece? Nesse momento, um monte de reações acontece comigo. O meu olho arregala, midríase. Eu fico arrepiado, começo a suar frio, meu coração dispara, fico branco de susto e fico com suor gorduroso. O suor que não é um suor de calor, é um suor gorduroso. E tudo isso acontece como uma grande orquestração. Um vai falando com o outro. Eu vejo o tigre dente de sabre, o olho arregala. Por que o olho arregala? Porque eu não posso, midríase, porque eu não posso perder nenhum detalhe. Nós temos a midríase na hora do pânico ou na hora do prazer também. É interessante isso. Quem joga pôquer sabe muito bem disso. O cara está, ou truco, truco eu jogo melhor do que pôquer. Então, no momento em que eu vejo o tigre, meu olho arregala. Eu fico branco, porque o olho arregala porque eu não posso perder um detalhe. E ali eu não estou com prazer. Quando eu estou com prazer, eu estava falando do truco, zap 7 copas na mão, não adianta fazer aquela cara de, que mão ruim, porque o meu olho, sistema nervoso parasimpático, não tenho controle sobre ele. O olho arregala. Ali, no caso, não é por prazer, é porque eu não posso perder nenhum detalhe. Eu arrepio. Arrepio por quê? Para ficar maior. Como assim? Bicho? Obrigado aí. Bicho? O que é isso? O bicho é assim. O gato, né? O cachorro, ele assusta. Grito. O grito faz parte. O reflexo é isso. De repente,
eu vou encostar nesse drive. Bom pra caramba esse taco aqui, viu? Vamos imaginar que ele estivesse fervendo, quente. E eu pego aqui e falo, esse drive aqui, esse taco de golfe, e aí ele está quente. Aí o que eu faço? Ai! Dou um grito, levanto a mão. Aí alguém pode falar, por que tanta histeria? Cara, não posso controlar, é um reflexo. Reflexo não tem controle emocional. Eu tiro a mão, ai, porque é para dar uma distância disso, e dou um grito. A hora que o tigre aparece, ai, porque o grito inibe o oponente. Correu um vídeo por aí, muito interessante, de uma onça pintada que pulou na frente de um cachorrão, inclusive. O cachorro viu a onça, colocou o rabo no meio das pernas, estava com medo, uma cara de medo, e ele ficava uau, 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 morrendo de medo. A onça começou a olhar aquele latido e falou, acho que eu vou comer alguém mais silencioso. E foi embora. E o cachorro escapou daquela. O grito faz parte do sistema de defesa, que não é emoção, é reação, é reflexo. Uau! Dei o grito para inibir o oponente. Eu fico branco de susto porque eu não preciso ficar coradinho, eu preciso de sangue nos músculos, porque eu vou lutar ou correr. Ou eu mato ou eu corro. No caso do tigre, é melhor correr, né? Então, todo um conjunto. E como é que isso acontece? O coração dispara, a respiração fica ofegante. O coração dispara porque eu preciso de nitro, combustível para os músculos. Não é verdade? É. E a respiração precisa oxigenar esse sangue que vai indo para os músculos, porque não adianta nada ele cheio de gás carbônico, porque na hora de correr ele vai ter cãibra, ou cheio de ácido láctico, ele tem que estar oxigenado. Então, tudo acontece como uma orquestração, aonde um vai ensinando o outro. Olha que massa isso! Uma orquestra bioquímica. Aí, estudando isso, não tem muitos anos, nós descobrimos uma coisa que chamamos por coerência cardíaca, que um vai avisando o outro. Então, eu vejo o tigre dente de sabre. Imediatamente, instintivamente, eu sei que ali tem um perigo. Ninguém precisa ensinar. Cara, eu adoro cavalo. Eu nunca vi uma égua ensinando para o seu potro e falar, olha, quando no chão você vê um minhocão mais grosso, maior, sarta de banda porque não é minhoca, é cobra. Não tem isso. O potro que nunca viu uma cobra, quando ele vê uma cobra, ele sai correndo, ele se assusta, porque já está, é instinto dele, é o sistema nervoso autônomo, o parasimpático dele. Então, eu vejo o tigre dente de sabre, imediatamente aquilo se traduz como perigo, perigo, dou uma ordem para a minha suprarrenal, uma glândula, não é à toa que tem esse nome, que fica em cima do rim, ela espreme, joga cortisol, o neurohormônio mais envelhecedor, mais oxidante que existe, e o cortisol dispara a adrenalina dispara o coração, a respiração, a taquipneia, que é o... E tudo isso para eu ou lutar ou fugir. E nós descobrimos que isso é uma orquestração. Como se tivesse uma orquestra tocando um Vivaldi, as 4 estações. De repente, o violino encana de tocar um Clair de Lune ou um Nocturne de Chopin, que é uma música completamente no outro ritmo. E ele começa a tocar, aí o piano olha para o violino, fala, vamos mudar de música. E cada instrumento vai tocando, saindo de um Vivaldi, né, de umas 4 estações, para um Nocturne de Chopin, para um Clair de Lune de Debussy, uma música calma. Com os órgãos acontece a mesma coisa. Mas aí, olha que coisa inteligente, um neurocientista, observando tudo isso, que devia ser um japonês budista ou filho de budista, ele pegou e disse o seguinte, cara, nós temos aí um agente duplo, que tanto faz parte do sistema parasimpático, mas como do sistema simpático, tanto do involuntário como voluntário. Quem é o agente duplo? A respiração.
A gente tanto respira involuntariamente desde o momento que nasceu, não é? Eu acho engraçado, né? Quando uma sabedoria popular, uma pessoa toma um susto e vem sempre alguém oferecer um copo d'água e dizer: respira, respira. Cara, eu respiro desde que eu nasci. Mas é isso. Perceba o tipo de respiração. Quando uma pessoa está ansiosa, a respiração é rápida e curta. Quando uma pessoa está mais agoniada, deprimida, apaixonada, ela de vez em quando dá uma respiração longa. E quando uma pessoa já está numa coisa mais assim, calma, tranquila, ela dá aquela respiração lenta. Aquele cara sentado, por exemplo, numa sala de espera, ali, bem relaxado, e quase dormindo, quase entrando em alfa. Já vou chegar lá. Então, dá para perceber. Um está ansioso, outro está angustiado, deprimido, apaixonado, e o outro está muito calmo. Aí, esse cientista disse assim: e se a gente colocar esse agente duplo de respiração numa informação do grupo, para o grupo dele, dizendo que o tigre dentro de sábio já foi embora, que a situação está calma. Isto é, imprimindo, olha só, tudo isso para chegar aqui, imprimindo uma respiração lenta e profunda. Lenta e profunda. Já que é por coerência cardíaca, será que nós não conseguimos imprimir aí um jeito de combater o estresse? Porque o estresse é importante. Agora, quando ele passa do ponto como efeito estufa, ele se transforma num transtorno de ansiedade. É o estresse que passou do ponto, saiu. E esse nós não queremos, porque ele tem um impacto na nossa saúde física, na nossa saúde emocional, diminuindo o nosso foco, diminuindo a nossa atenção, diminuindo a nossa memória, colocando problemas climáticos como o efeito estufa. Então, nós descobrimos um jeito de incluir aí o ansiolítico interno. Eu não vou falar do Rivotril dessa vez, senão os caras me processam. Mas, sem ficar tomando remédio, nós podemos baixar o nível de ansiedade, diminuindo esse mecanismo de estresse com uma respiração lenta e profunda. Com essa respiração lenta e profunda, de maneira contumaz, nós podemos acalmar todo o sistema e atingirmos um estado especial que, de fato, nós atingimos 2 vezes por dia, que é o estado alfa. E para isso, tá com paciência aí? Já estamos com 1 hora de aula. Vamos dar um pique? Vamos fazer um intervalo e vamos bater nas pernas, porque eu quero você disposto, presente, porque eu vou falar de um momento muito importante, que são como respirar e o porquê que essa respiração funciona. Eu preciso justificar isso. Bora fazer isso que nós já fizemos em outras aulas? De pé, de novo. Aqueles que já sabem podem fazer comigo. Eu vou fazer uma vez para ensinar aqueles que não sabem. Esse exercício é um exercício de bioenergética, o nome já está dizendo, hein? Bioenergética. Criar energia no nosso corpo e para mantermos... Porque para mim é muito mais fácil ficar elétrico, empolgado, porque eu estou aqui falando, estou aqui presente, você está ouvindo. Eu não sei se eu estivesse no teu lugar, eu estaria tão animado quanto eu estou agora. Então, bora animar comigo. Vamos lá. As pernas abertas, nós vamos bater com energia do lado de dentro, subindo e descendo, e depois apertar o bigode aqui. Vou colocar a primeira vez como exemplo, depois nós fazemos junto. Legal? Vamos lá. Desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe. Bigode. 1, 2, 3, 4, 5. Com energia. Beleza? Esse é o exercício.
Bora junto? Todo mundo de pé? Vamos lá? Ah, não, estou cansado. Levanta aí, Zé Preguiça. Vamos lá. Vamos lá. Comigo. Desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe. Bigode. 1, 2, 3, 4, 5. Mais uma. Desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe. Bigode. 1, 2, 3, 4, 5. Chacoalha, chacoalha. Isso, mão, pé. Beleza. Grato aí, hein? Aquele que fez. Aquele que não fez, ó. Perdeu o Playboy. Cara, isso funciona. Como eu disse, nem sempre você pode fazer esse escândalo todo. Mas se não pode, aqui, ó, no bigode, e aperta com pressão. 1, 2, 3, 4, 5. Isso desperta. Beleza? Muito bom. Vamos lá. Nós temos 6 estados eletroencefalográficos, em média. Estou aqui um resumo, que eu não vou dar uma aula, estou falando com neurologista, com psiquiatras, estou falando com vocês. 6 que a gente resolveu colocar esses nomes das letras gregas. Então, se você nunca fez, já deve ter visto, um exame de eletroencefalografia. Coloca lá um capacete, lá uns eletrodos, e vai medir os estados eletroencefalográficos, que são as ondas cerebrais. Quando nós estamos num momento de muita excitação, num acidente automobilístico, numa briga, ou até mesmo num momento de orgasmo, daqueles orgasmo cósmico, se tivesse lá um eletroencefalograma, nós estaríamos num tipo de onda que nós resolvemos chamar de gama, ondas gama. Agora, eu falando, você ouvindo, aí acordado, eu espero que sim, se colocasse os eletrodos, nós estaríamos em beta. No momento que nós estamos quase dormindo, mas não dormiu, mas também já não está mais acordado, este momento é o estado alfa. Esse momento é muito, muito especial, porque é o momento em que consciente e inconsciente se aproximam. E acontecem fenômenos que eu poderia até chamar de fenômenos mediúnicos. Acontecem umas coisas muito estranhas nesse estado, no estado alfa. É o estado que a gente pode acordar durante o sonho e poder dirigi-los. É o estado que a gente vê a avó que já morreu, sai do corpo. Sai do corpo, involuntariamente. Isso aconteceu comigo quando eu era adolescente. Eu comecei a sair do corpo, assustei. Quando eu resolvi olhar para baixo, me vi deitado, e acordei com o coração disparado. É aquele momento que você quer gritar e não consegue, quer se mexer e não consegue. Você está no estado alfa. Mas, se não conhece isso, não sabe disso, não sabe aproveitar isso. E mesmo que saiba, até porque daqui a pouco você vai sair do estado alfa e vai entrar em teta. E aí vai ter uma fase do teta que os olhos vão começar a se mexer rapidamente, você começa a sonhar, aí o estado REM. Depois entra em delta, que é o sono profundo. Quando nós estamos em sono profundo, quem faz aqueles exames para fazer o estudo do sono, ali quando entra só sabe que está em sono profundo porque está em delta. Cara, a tecnologia é fantástica, né? Esse relógio aqui, ele marca a qualidade do sono, porque pelo meu pulso, ele vai medir a qualidade do sono, quanto tempo eu fiquei com sono profundo, tudo pela minha respiração e pelo meu pulso. Tecnologia, hoje. E aí eu consigo ver a qualidade do sono durante a semana toda, porque ele vai medindo, por coerência cardíaca, essas ondas aí. Olha que legal. Estado de sono profundo. É muito importante o estado de sono profundo. Por quê? Porque ali a gente secreta
hormônios de imunidade. O que significa? Se nós não tivermos uma boa qualidade de sono, nós ficamos com a nossa imunidade comprometida. Irritabilidade. Uma vez fui fazer um trabalho para a Petrobras sobre uma série de problemas que estava havendo no turno noturno. Eu tenho uma amiga muito querida, professora, doutora da USP, da Faculdade de Enfermagem, Eli Correia, que a tese de doutorado dela foi o estresse no plantão noturno da enfermagem. E aí aprendi um tanto com ela e diagnosticamos, ela me ajudou a dar esse diagnóstico, de o grande problema que estava havendo na refinaria era por conta das noites mal dormidas, dos turnos que mudavam. Quando a pessoa estava acostumando com aquele horário, mudava do turno e o ritmo circadiano ficava zambeta. O ritmo circadiano é aquele que faz com que a gente fique acordado durante o dia e dormindo durante a noite. E aí ficou meio troncho e dificuldade de entrar em delta, em sono profundo. Aí, irritabilidade e problemas com acidente de trabalho e recuperação de acidente, cicatrização mal feita. Olha só. Mas depois de delta, a gente começa a voltar. Passa para teta e vem para alfa de novo. Que maravilha! Em alfa, naquele estado de novo mediúnico. Só que a gente não aproveita, porque depois perde isto. A gente entra novamente em beta, como nós estamos agora. E perdemos. Alguns cursos, algumas sugestões hipnóticas são dadas no estado alfa. Por quê? De novo, e eu vou repetir isso na próxima aula, consciente e inconsciente ficam muito próximos. Isto é, fica especial, grava isto, e eu vou repetir depois, fica especial para plantarmos boas sementes no nosso inconsciente. Uma mãe, um pai pode aproveitar o estado alfa e colocar mensagens subliminares ali dentro de autoestima, de inteligência, de cuidado com a saúde. É esse o momento. Ou pode também retirar más sementes que lá estão plantadas, que lá foram plantadas. E isso vai ser conversa para a aula que vem. Olha só. Então, é um estado muito especial, onde consciente e inconsciente se aproximam. Estado alfa. Mas nós temos esse estado em dois momentos. No momento hipnagógico, quando estamos conciliando o sono, e no momento hipnopômbico, quando estamos saindo e vindo despertar. Hipnagógico e hipnopômbico. Olha aí que belo nome para os gêmeos. Hipnagógico, chama o seu irmão hipnopômbico para jantar. Não faça isso, pelo amor de Deus. Mas é isso, esses dois momentos bem especiais. Mas que pena, perdemos porque acordamos no hipnopômbico ou porque dormimos no hipnagógico. Não, será que não existe um jeito de iniciar, de montar, de estruturar um estado alfa duradouro? Bingo! Como fazemos? Respiração. A respiração de alguém que está quase dormindo, lenta e profunda. Se eu disser só isso, e tenho que dizer mais, um pouco mais, a respiração tem que ser lenta e profunda. E a inspiração deve ser, o ar entrando, deve ser pelo nariz. E a expiração, o ar saindo, deve ser pela boca. Por que eu estou dizendo isso? Porque isso tem a ver com a troca, com a eficiência da troca gasosa no alvéolo. O que é o alvéolo? É a unidade pulmonar aonde sai o gás carbônico na expiração, entra o oxigênio na inspiração. Quer perceber? Mesmo que você nunca tenha visto um pulmão, anatomicamente, um corte, vou te dar uma dica. Imagina uma esponja de cozinha, de lavar louça, aquela. A esponja, a espuma de borracha,
aqueles furinhos são o alvéolo. E a parte da borracha são os tecidos, o interstício pulmonar, aonde correm as veias carregadas de gás carbônico para jogar no alvéolo e as artérias que vão buscar o oxigênio para levar para todo o corpo. Olha que legal isso daí. Então, a inspiração, eu estou colhendo oxigênio. Ele deve ser filtrado e umedecido e aquecido para haver uma maior absorção, uma absorção mais eficiente do alvéolo. Então, eu filtro com os cílios que tem no nariz. Cílios, né? Não é aquele só, os pentolhos, o pentelho do olho, que bota aqueles postiços, que maquia. Não. Os cílios são todos os pelinhos que tem internamente também. Então, eles filtram a poeira. Existe uma estrutura meio em caracol, as coanas ali, que são muito irrigadas e umedece e aquece o ar. E ele chega pronto para ser absorvido o oxigênio. E a descarga de CO2, ela já é aquecida e já está filtrada mesmo. Então ela pode sair pela boca. E a gente faz isso com mais eficiência possível, isto é, mais lento e profundo possível. Eu sei, com certeza, que tem um tanto de gente agora aí que conhece uma série de exercícios de respiração. Beleza, valeu, toca o baile, vai aí. Mas eu quero ensinar aqui um jeito bem simples de fazer isso. Não é? Que é isso, se eu disser isso e você nunca tivesse tido outra informação sobre exercício de respiração, você ia fazer isso, né? Aliás, quando eu ensino isso para criança, para tirar a ansiedade de criança, eu uso o velho truque. Vamos cheirar a florzinha e vamos soprar a velhinha. Vamos cheirar a flor. Valeu! Inspirando e expirando. Pelo nariz, cheirando a florzinha, expirando, soprando a velhinha. Criança entende isso. A gente pode sofisticar um pouco mais aí. E que é lenta e profundamente. Se você fizer só isso, o mais longo possível, sem ficar roxo, sem entrar em hipóxia, valeu. Mas eu quero te ensinar um truque da mangueira. O que é o truque da mangueira? Seguinte, imagina comigo alguém, um jardineiro que está regando as plantas e ele está com a mangueira sem o esguicho. E vai aquela trola de água, ali, vai machucar a planta, a terra, vai machucar as flores. E o que faz o jardineiro? Ele improvisa um esguicho, ele aperta a mangueira, a água vai sair e ele vai regando aquilo. É isto. Nós vamos fazer isso com a nossa garganta, que é a nossa traqueia, é a mangueira do jardineiro. Então, eu vou dar um exemplo. Primeiro na inspiração para você ver como é que fica. Ó, vamos lá. Eu vou encher o pulmão de qualquer jeito e vou esvaziar normalmente, né? Pulmão cheio. Então, olha só. Agora eu vou fazer espremendo a mangueira. O que é espremendo a mangueira? Um pouco a laringe. Ó, o tempo foi esse, né? Agora com a mangueira um pouquinho apertada, fazendo o ar que esses caras estão fazendo aí depois do gole da cerveja, que eu estou aqui morrendo de inveja deles. É esse som aqui. Então, olha a diferença. Eu vou fazer pulmão cheio. Nesse tempo, tirando o ar, que eu fui fazendo com a mão, e em apneia, sem ar, eu contei 9 segundos. Nesse intervalo de ex e inspiração, é legal, quando você estiver treinado,
dá um tempo de apneia. Este momento é um momento especial de aproximação de alma e corpo. Por enquanto, acredita, porque não vai dar tempo de explicar, porque ainda tem um monte de coisa para falar aqui para você. Segura aí, peão! Inspiração é a mesma coisa. Ó, eu vou inspirar, normalmente, com a garganta normal, com a mangueira liberada ali. Encheu, não cabe mais. Mas olha só, agora vou fazer isso para você ver. Eu não sei se vai dar para escutar. Faz um barulhinho com a garganta. E como calibrar a garganta? Ou a voz do cochicho. Como se você estivesse cochichando. Para você fazer esse som, cochichar alto, a garganta tem que estar um pouco exprimida. Agora, se você é mais técnico, você coloca a base da língua um pouco para trás, que é a mesma coisa. Não sei se está dando para escutar, mas eu vou aqui caprichar. Solta o ar. E aí vou expirando, assim, vai ficar muito longo, muito chato. De novo. Sacou a mangueira? Tem pessoas que pegam de primeira. Vai na sua, vai na sua. A ideia é ficar confortável, é ficar gostoso e cada vez isso vai se ampliando. E aí, quantas vezes por dia? A minha proposta é que a gente comece com 5 minutos pela manhã, a primeira coisa que a gente faz, 5 minutos à noite, a última coisa que a gente faz. Pode fazer isso em casal, pode fazer junto, pode fazer isso com as crianças. Todo mundo sentadinho, coluna reta, é importante isso, coluna reta, e aí eu sento na ponta da cadeira para que a coluna fique reta e as serpentes da Kundalini e de Pingala. Não estou falando disso agora, não. Não que isso não seja verdade, legal. Mas agora estou falando de uma coisa prática, para ficar com o diafragma livre. E as costelas, a gente respira por 2 mecanismos. As mulheres, mais comumente, uma respiração torácica, com movimento de alça de balde das costelas. Tipo alça de balde mesmo. As costelas fazem isso, criam uma pressão no pulmão, inspiração. Aí a alça desce, e os homens mais abdominal, uma respiração diafragmática. Isso faz parte do dimorfismo sexual, as diferenças. Por quê? Porque uma parte da vida das mulheres ela vai estar com o diafragma ocupado porque virou uma fábrica de bebê e o diafragma está tudo espremido. Então ela já compensa um momento importante, que é da gravidez, de uma boa oxigenação e é mais treinada para a respiração torácica. Agora a gente faz as duas com esse movimento da mangueira. Então, encheu. Tá, pergunta. O que eu faço com o meu cabeção? Boa pergunta. Aí vai aquela resposta do pensamento difuso. Que quando a gente fala zerar o pensamento, cara, é difícil para nós ocidentais. Só em ficar. Só de pensar em ficar sem pensar, pronto, já tem mais um pensamento aqui na minha cabeça. Então, eu não vou seguir os meus pensamentos. Eu vou imaginar que fosse uma grande cachoeira e essa cachoeira vai escorrendo e eu não vou acompanhar. Eu vou ficar aqui e agora presente na respiração. Até porque Gilberto Gil e eu acreditamos que o melhor lugar do mundo é aqui e agora. E quando eu estou respirando, eu tenho que estar aqui e agora. E deixo os pensamentos, eu só não sigo. Ah, cara, amanhã é sábado, será que vai dar sol para a gente pelo menos dar uma descansada e pegar uma prainha?
já pensou, vamos dar um rolê de lancha, vamos... Cara, fui embora. Fui embora, a aula ficou aqui e eu estou amanhã na praia. Não, eu tenho que estar aqui. Então deixa o pensamento. Amanhã será outro dia e hoje é que interessa. Então, deixa os pensamentos, sem brigar com eles. Cara, eu tenho uma vai vencer, um papagaio, uma promissória. Amanhã, agora eu estou respirando. E uma dica para poder facilitar isso, eu fico contando não só os momentos de apneia na transição de ex para ins e de ins para ex, mas como toda inspiração e toda expiração. Eu vou contando e vou brincando comigo mesmo para ver com o treino se eu fico cada vez respirando mais, portanto, melhor. Ocupando a cabeça com um monopensamento, só contando os números, o mais presente possível. Aí eu estou exercitando presença e estou exercitando a respiração. Até um momento que cada um é que sabe quando você começa a entrar no estado alfa. O seu cérebro começa a entrar naquele estado de pensamento difuso em que, de repente, a gente pode destacar um único pensamento. Lembra quando eu contei para vocês na aula passada, fazendo uma viagem do interior do Amazonas, 36 horas de barco, não tinha mais nada o que fazer, já tinha esgotado a minha playlist do Netflix. E aí eu fechei o meu camarote no escuro e comecei a respirar. A minha mente difusa se apresentou, o estado alfa se apresentou e, de repente, destacou um fato traumático da minha infância em que eu fui humilhado e chamado de burro para aquela professora. Coitada, você nem está viva. Acho que não. Surgiu porque eu consegui acalmar a minha mente, entrar num estado muito importante chamado estado alfa. Olha que legal. Acabou a aula de hoje? Não, aguenta aí. Eu preciso dizer aonde tudo isso está nos levando. Isto tudo está nos levando na jornada do revolucione-se. E eu quero dizer o seguinte, esse produto ele está na geração 4. Eu posso te dizer isso com mais estado de tranquila consciência, porque isto é verdade. É verdade. Esse trabalho começou tudo na primeira geração, é uma reunião de diversas teorias, de diversas ciências, desde o comportamento cerebral, com todas as experiências psicoterápicas que eu tive, e eu fiz várias formações, com todo o movimento de espiritualidade que eu tive. E, aliás, eu quero aqui fazer uma pausa rapidinha, porque eu devo isso para os meus seguidores, sobre o estado alfa e a ayahuasca. As pessoas ficam me cobrando, e chegou a hora de eu poder dar essa satisfação. Pô, Wilson, você nunca mais fala de ayahuasca. Toda vez que te chamam de mestre, porque você foi anos um mestre ayahuasqueiro, você parece que se ofende e que não quer ser chamado de mestre. Você nunca mais postou um vídeo sobre ayahuasca, não fala mais disso. Então eu quero deixar claro aqui a minha gratidão, e eu poderia dizer uma palavra que eu não costumo ter no meu vocabulário, porque eu acho ela muito comprida, que é a palavra eterna. Eu tenho, vou dizer agora, eu tenho uma eterna gratidão por esse enteógeno, por esse veículo, e principalmente não, e também, enfaticamente, pela escola em que eu fui criado. Eu fui criado dentro da UDV, da União do Vegetal, rígida, que para um cara chegar a mestre, ele tinha que passar por uma série de coisas, tinha que ter regra de comportamento, que muitas pessoas podem até chamar de careta, de exagerada. Mas este indisciplinado aqui, este rebelde, este anarquista, precisava de uma escola como a que eu tive. Mesmo, levei anos naquela escola,
para poder chegar no grau ali, entre aspas, como eu sempre coloco, de mestre. Então tenho gratidão por essa escola. Depois chegou um dia de eu me libertar daquilo. E montei grupos, né? Mais do que grupos. E aí um belo dia eu disse para as pessoas, eu não sou mais mestre de ninguém. E isso não significa absolutamente que eu estava cuspindo, que jamais faria isso, jamais farei isso, de cuspir no prato que comi durante anos e que ainda como. Mas nesse momento eu estou numa pausa. Tá, existem pessoas que podem falar assim, do que esse cara está falando? Ayahuasca? Que nome é esse? Eu sei que muita gente sabe. E cada vez mais gente, tá? Porque isso está virando uma moda, e isso me preocupa. A ayahuasca é um enteógeno, é uma bebida milenar que remonta dos tempos de Salomão e que é um enteógeno, diferente de alucinógeno. Enteógenos, gerador de um movimento divino. Alucinógeno gera alucinação. Por mais que algumas pessoas confundam, hoje existe uma classificação científica que separa. Hoje a ayahuasca foi tirada absolutamente da lista de substâncias entorpecentes. Um etnobotânico chamado Gordon Wasson que fez a primeira vez essa proposta de enteógeno, e esse nome pegou. E é um chá, uma decocção de duas plantas, um princípio masculino, um cipó, chamado de mariri, jagube, banisteriopsis, caapi, e de uma planta, o princípio feminino, um arbusto, uma rubiácea, parente do café, chamada de chacrona, né, ou Psychotria viridans. E que essas duas substâncias criam um veículo perfeito, o tal masculino e feminino, que é um expansor de consciência. E que hoje eu vejo sendo expandido de uma maneira, é o meu ponto de vista, marca texto. Quando eu digo marca texto, eu estou dando a minha opinião pessoal e cabe contraponto e cabe até revolta, se quiser. Mas, na minha opinião, um veículo sagrado como esse está sendo usado de maneira, assim, leviana, sem o preparo. Porque sem o preparo, sem o conhecimento disso, o que isso pode fazer para as pessoas. Porque isso é uma experiência muito forte e tem que ter uma continência de pessoas experientes. E ela é absolutamente legal. E eu quero dizer para você que eu tive a honra de participar do processo de legalização. E eu era do Conselho Federal de Entorpecentes. Aí o cara vai estar lá. De novo ele está falando dele. Esse cara é vaidoso pra cacete. Ó, vou falar. Então, eu tive essa honra. Eu estava lá. Eu era conselheiro do Conselho Federal de Entorpecentes quando isso aconteceu. O CONFEM foi julgar se esse chá poderia ser legalizado ou se deveria ser proibido. E eu fiquei 3 anos naquele conselho. 3 anos. E aí ia ter uma manobra lá que eu vou poupá-los do cumprimento da história. Mas eu estava lá e tive a oportunidade de pedir a palavra e advogar, porque era um usuário da substância, e dei um depoimento, depois que o relator, um cara fantástico, o doutor Domingo Bernardos, um jurista carioca, brilhante, cara. Ele fez uma exposição de motivo, eu pedi uma parte e dei meu testemunho pessoal, era conselheiro lá. E todo mundo sabia disso. E em 3 anos do conselho, a única unanimidade que aquele conselho teve foi na aprovação da ayahuasca. Quando foram passar para o segundo assunto, questão de ordem. Eu era doido para fazer isso, desde o tempo do movimento estudantil. Questão de ordem. Eu quero que se registre em ata que a legalização do uso da ayahuasca foi por unanimidade nesse conselho. E desde que eu faço parte desse conselho, que são 3 anos, nunca houve uma unanimidade, em nenhuma matéria. Esta foi a primeira vez, eu quero que isso se registre em ata. Então, saibam, eu estava lá, eu vi isto, eu, junto com outras pessoas, protagonizei isso.
Como é que eu, que dediquei 40 anos da minha vida usando, defendendo, dando aula, falando sobre isso, poderia renegar um veículo como esse? Mas neste momento, com tantas formas, com tantos rituais, com tantas experiências pessoais e com quantas e quantas experiências que eu proporcionei para moradores de rua, inclusive. Vocês não têm ideia do que é esse chá para morador de rua, as reações que pode acontecer. Com tantos anos fazendo isso, chegou um momento da minha vida, pela própria ayahuasca que veio me dizer isso, que eu precisava agora experimentar o silêncio. E aí é aqui, dedicando aqui a respiração e o estado alfa, eu tenho conseguido resultados muito semelhantes com aquilo que na minha escola chama-se de borracheira, que é o estado expandido e não simplesmente alterado dessa bebida. E tenho conseguido isso com respiração e estado alfa. Com tantas formas que eu conheço, experimentei e que estou disposto a partilhar todas elas com você no decorrer dessa jornada que eu venho explicar agora, eu estou experimentando agora a ausência de forma, o silêncio, o mergulho, deixando a minha mente com os pensamentos difusos, a mente o mais vazia e mergulhando dentro de mim. Porque eu acredito que a ayahuasca é um sacramento, não é um divertimento, não é um barato. Se você acha que isso é um barato, cara, vai procurar outra coisa, vai fumar um baseado, vai fazer outra coisa. Porque esse barato pode sair caro, inclusive, se não for feito com consciência, com guiança. É importante a guiança, porque você está sujeito a entrar em estados de desconforto e o experiente vai ali cantar uma música, porque não é música e nem é cantado, fazer uma chamada, cantar um mantra, um hino, um ponto, e tirar você daquela situação. Só que a pessoa tem que saber o que está te acontecendo e tem que saber como tirar dali. E se reúne um bando de amigos. Na melhor das intenções, pode entrar em estados psicológicos perigosos. E também tem contraindicações, não é para todo mundo, não. Se você tiver num sofrimento grave, como um transtorno de ansiedade muito grave, uma síndrome do pânico, se você estiver tomando antidepressivos ou ansiolíticos que têm a ver com um mecanismo farmacocinético semelhante à ayahuasca, você pode entrar numa síndrome serotoninérgica, um acúmulo de serotonina, isso pode ser um problema. Então tem que ter guiança, tem que ter experiência, tem que ter reverência para ter essa experiência. E neste momento eu estou num silêncio com a ayahuasca. Eu nunca mais vou beber ayahuasca? Claro que não. A palavra nunca e a palavra sempre eu uso com bem critério. Então, nenhum litígio com esse sacramento. Mas nesse momento eu não estou querendo falar disso, e por isso estou falando disso, para não ficarem me cobrando que eu fale disso, porque estou nesse momento da minha vida, por respeito a esse sacramento. Ayahuasca, Oasca, Daime, Yagé, Yuni, e tantos outros nomes que tem dependendo da tradição. Na minha tradição, como eu fui formado pela escola, que ora agradeço, eita, de maneira emocionada, bem grato, e cacho de morro chorão, bem grato mesmo pela escola, pelas broncas que eu já tive, já tomei pelo meu atrevimento, sou bem grato à escola que tive. E reverencio a UDV, a União do Vegetal. Bem grato aos meus amigos daimistas, eu conheço tanto, porque eu fiz parte da legalização. Graças a Deus eu tenho as portas abertas em todos os grupos que bebem. Obrigado, meu bem. Então, a minha gratidão pela escola, pelos meus pares ali, pessoal do Santo Daime, pelos independentes,
do qual no Confim eu representava os independentes. Eu já não era mais da UDV naquela época, já tinha saído e tal. Então, mas nesse momento eu opto pelo silêncio e um tempo. Valeu? Ponto, parágrafo na outra linha, 4 dedos da margem. Vou falar agora sobre a jornada. Eu sei que nesse momento deve estar tendo um monte de gente fazendo perguntas. Ah, mas e isso, e daquilo, e a PEI, o que é isso, para lá. Com certeza eu sei disso, quando toca esse assunto, mas eu tenho aqui um programa, peço desculpa a vocês e vou seguir, até porque nós já estamos com 1h30 de falatório e agora vem uma coisa super importante, que é essa jornada. Porque até aqui, e vamos concluir amanhã, perdão, amanhã, caramba, eu estou aqui no fora do tempo, segunda-feira, que será a 4ª aula, tudo isso vai ter tudo sentido, o Lego vai se encaixar todinho. Alô, Lego, jabá para mim aqui, eu estou lá, hein? As peças vão todas se encaixar direitinho. Mas eu estou dizendo para você que este aparelho, que essa máquina de transformação, ela está na 4ª geração. E eu parei aqui para falar da ayahuasca, aqui. A geração 1 foi aplicar isso, colher todos esses ensinamentos que eu, pela vida, ia experimentar no meu dia a dia com os meus pacientes. Eu falei en passant, até falei numa das aulas ou das lives, como eu disse, eu já falei tanto esses dias que eu não sei mais onde que eu falei, de que eu tive a oportunidade de aplicar isso nesse formato dentro de uma empresa, para pessoas que não tinham pedido isso, para pessoas que não tinham nenhuma vocação para autoconhecimento, para pessoas que não estavam preparadas. E o resultado foi fantástico e pôde ser medido na ambiência, na relação entre eles. E nós podemos mensurar isso na diminuição, porque essa foi a motivação, dos acidentes de trabalho. E melhoramos no nível de produtividade, alçando o resultado econômico da equipe. Até hoje, eu tenho certeza, porque até então tinha, pessoas que passaram por esse treinamento, que não pediram nessa empresa, estão hoje aqui. Essa foi a geração 2, testando esse trabalho dentro do ambiente corporativo, que é bem diferente dessas pessoas que estão aqui me ouvindo porque querem. Eles estavam ali e nunca tinham pedido isso. E o resultado foi impactante, podendo, como eu disse, ser medido por números ali, por indicadores, essa é a palavra que eu estava querendo aqui, por indicadores e que são incontestáveis, estão lá. Depois eu fui para a geração 3, que eu chamei de PMA, Programa de Musculação da Alma, com pessoas como vocês e que tinham uma maior quantidade de terapeutas que passaram por esse processo e não testando só em si, como facilitando de maneira praticamente assim, multiplicando a sua eficiência terapêutica depois que passaram por tudo isso. E agora, compadre, comadre, nós demos um upgrade e estamos no G4, a 4ª geração desse produto. Até a aula de segunda-feira, eu vou te entregar a ferramenta pronta. Eu vou te entregar um saxofone e como toca esse saxofone. Eu vou colocar as notas Ré, Mi, Sol, Fá, Lá, Si, Dó, a chave do agudo e tal. Tá, beleza. Este é o saxofone inteiro. Todas as notas vão ser explicadas como ser tocada. Mas aí eu vou te propor, aqueles que quiserem continuar, vou oferecer passar por uma jornada, e que eu vou explicar. E que aí, meu compadre, aí, minha comadre, desculpe assim o excesso de paternidade,
mas eu vou pegar na sua mãozinha, vou pegar na sua mãozinha. E algumas vezes vou colocar a mãozinha embaixo do braço, aqui, bem junto, e vamos junto, porque isso é o que eu sei fazer. E isso, esses anos todos, esse velhinho chegou aqui preparado para esse momento. E o fato de você estar junto aqui, de mãozinha dada, e às vezes no meu sovaco, presa no sovaco, você não querer escapar, é porque isso me faz bem também. Porque eu só acredito no jogo do ganha-ganha. Quando um ganha e o outro perde, isso não é sustentável. Este é o jogo do ser humano que a gente começou dizendo que não é sustentável. Não se sustenta. O jogo tem que ser ganha-ganha. E eu, trazendo vocês pela mão, eu também ganho com isso. E vamos juntos. Agora, isso tem um custo? Calma. Calma, nem comecei a falar ainda. Calma aí. Para de fazer essas perguntas antes. Mas é isso. Qual é o mapa dessa jornada? Nós vamos começar com uma iniciação. Essa iniciação, ela tem duas fases aqui. Essa fase vermelha, essa fase azul, e entre estas fases, essa fase vermelha, essa fase verde, e entre as fases, duas coisas em azul, que são as aulas de potencialização. Mas vou começar por aqui, que é aqui que começa o trajeto. Iniciação. A iniciação, o nome já está dizendo, é um início, é um mergulho onde nós vamos pegar tudo que nós aprendemos e vamos dar uma aprofundada, vamos dizer assim, de maneira que o iniciado ele vai se apoderar dessa técnica. Nós vamos tirar toda e qualquer dúvida, porque por mais que sejam esses falatórios, por mais longa que está sendo essa aula, isso não consegue contemplar toda essa ferramenta. Seria impossível colocar toda essa ferramenta. E a iniciação vai colocar todos os que vierem comigo nessa jornada, equalizar os saberes e apropriar-se da técnica, aqui passando pelos circuitos mentais, passando pela presentificação e pela respiração. Sempre que a gente ouvir inspiração, colocar estado alfa. É o seguinte, eu apresentei para vocês até aqui uma bela ferramenta de transformação, mas aqui eu quero colocar uma ferramenta de alta tecnologia, tipo um raio laser. Foco. Um raio laser é muito bom, porque é uma coisa de alta tecnologia com luz condensada, que pode derreter aço, transformar as coisas. Isto é o circuito. Este é o circuito que nós vamos fazer. Agora eu estou falando do circuito das partes, desse caminho, para não confundir com o circuito mental. Isto é iniciação. Dá um raio laser para a gente continuar esse trabalho de transformação. Vamos passar pelos circuitos mentais, vamos passar pela presentificação, pela respiração estado alfa. Esta contempla a primeira fase. Aí nós vamos para a segunda fase aqui em verde. Vamos colocar o laser do eu sombra. Mas vamos trabalhar com isso bastante. Eu tenho uma simpatia por esse pedaço, porque eu tenho uma antipatia por pessoas que falam da luz sem falar da sombra. Então aqui vamos caprichar. E também porque tem um monte de sombra também. Então eu preciso cuidar disso. Necessito. Aí vamos brincar como a gente já brincou. Brincou é bom, né? Pense numa brincadeira séria, de implantar, continuar implantando o eu ideal, aí sempre ativando o eu observador e chegando neste cara aqui, que você ainda não sabe, calma, segunda-feira nós vamos detalhar, que é o diário de transformação. Esse é a iniciação. Essa é a iniciação. Aí nós vamos dar sequência para isso. E aí, a jornada do Revolucione-se acontecerá sempre
em ciclos temáticos. O que são esses ciclos temáticos? Eles vão estar calcados nesses três pilares, nesses três eixos. No eixo intrapessoal, interpessoal e transpessoal. Então, o que é intrapessoal? Eu comigo mesmo, né? Vamos aqui, só para dar um exemplo, nós vamos trabalhar a questão do propósito, do rumo. Quantas e quantas e quantas pessoas já estão aí sem propósito na vida e assim procurando? Vamos trabalhar com isso. Nós vamos trabalhar com a disciplina. Disciplina. Olha quantos existem aí. O homem em pé com a cabeça no lugar. E aqui, todas as nossas dores, vamos trabalhar a ansiedade, a falta de foco, a falta de autoestima. Tudo aqui vai estar contemplado, eu só estou dando um exemplo do que é intrapessoal. Interpessoal, as nossas relações, por exemplo, com o mundo. Vamos trabalhar com a questão da abundância, que tem a ver com a relação profissional, porque abundância e prosperidade não tem a ver com grana só. Tem também. Mas se a gente ficar focado só em grana, isso não será abundância. Você vai ser rico materialmente só. Se você pensar em dinheiro, você não vai ser próspero, você vai ser rico materialmente. Abundância, prosperidade é muito mais do que grana. Nós vamos trabalhar aqui com as questões, como eu disse, profissionais, com as questões familiares, com as questões de... Aqui se mistura um pouco mesmo com a insegurança nas relações interpessoais, né? De fato, a raiz vai estar tudo aqui, e isso tudo se reverte aqui. E que é intra, eu comigo mesmo, inter, eu e o outro, seja meu colega de trabalho, seja meus pais, seja meus filhos, seja meus vizinhos, seja meus sócios. E o que é o transpessoal? Eu e mais quem no mundo? Eu e o cosmo. Quando nós nos relacionamos com Deus, não dá para dizer que é uma relação interpessoal. É outra coisa, é uma relação transpessoal. Esse nome surgiu num movimento muito interessante lá com o pessoal de Exalém, com as terapias que começaram a incorporar as psicoterapias a questão da espiritualidade. E por isso tem a psicoterapia, a linha transpessoal. E aqui nós vamos conhecer, mergulhar dentro da ciência da alquimia, do hermetismo. Cara, são coisas que a gente não pode esquecer, não pode deixar de fora, né? E os processos de consciência. Aqui a gente junta experiência de cérebro, experiência psicológica e experiência espiritual. E aí a ideia é de dentro para fora. Eu tenho que começar comigo mesmo. Se eu começo a ajeitar aqui, eu começo a ajeitar aqui e eu começo a ajeitar aqui. Então não dá para começar com Deus. Deus me dá saúde, me dá um emprego, me dá um namorado, me dá uma namorada, me dá grana. E ele põe a mão na cintura e fala: ô, mendigão espiritual, você está fazendo a sua parte? Puta, eu lembrei de uma história agora de uma pessoa muito crente, assim, tal. Aí começou a ter uma enchente. Começou a encher, sabe? E aí, corpo de bombeiro, vizinho, um ajudando o outro. Vamos, dona Maria. Ela, não, eu tenho fé em Deus, eu não saio daqui. E tal, aí chegou um bombeiro lá com a lancha, ela já estava no telhado. Vamos, as águas estão subindo, eu tenho fé em Deus, eu não vou sair daqui. Morreu afogada. Quando ela chegou no céu, e ela ficou com a mão na cintura e foi brava com Deus. Eu sempre fui devoto, em fé, no fim eu morri naquela enchente. Aí Deus pôs a mão na cabeça e falou assim: porra! Ele não deve ter falado porra. Ou disse, sei lá, quem sabe. Eu te mandei um vizinho para te salvar. Você, cabeça dura, não foi. Eu te mandei o bombeiro e você não foi. E aí, por teimosa, morreu. Então, faça a sua parte. E aqui é que a gente começa, de dentro para fora. Então,
pense no nível de profundidade. Nada vai ficar de fora. Nada. E aí, na semana 1, sempre nós vamos trabalhar com o eu sombra. É de dentro para fora. Nós temos que começar com as nossas dificuldades, dar qual é o diagnóstico, o que já não me serve mais. Na segunda semana, nós já vamos para o eu ideal. Nós vamos construir o nosso eu ideal, colocando todo o nosso potencial reprimido, todo o nosso potencial não descoberto, todo o nosso potencial não utilizado para fora. Vamos começar a idealizar. E aí nós vamos deixar bem claro aonde eu quero chegar, qual é o alvo, a direção que nós vamos tomar. E aí, na terceira semana, o grande mordomo em ação, aonde o eu observador e o como nós vamos fazer. Essa ferramenta, que eu já estou doido para falar, mas só segunda-feira, é o tal do diário de transformação. Que quando vocês vão entender, é muito legal isso. E estou dizendo, é o diário. Aí nós vamos mostrar a prática em como chegar, isto é, o caminho que nós vamos chegar. Então, vamos pegar, por exemplo, essa questão do propósito. A sombra do propósito. Qual é o propósito e como chegar no propósito? Um tema. No outro ciclo, outro tema. Como eu disse, e eu quero ser absolutamente transparente, daqui para cá é uma assinatura, porque nós vamos juntos. Aí termina esse trabalho que foi oferecido gratuito e que eu espero mesmo, que, se possível, todos vocês venham para essa parte, porque aqui é que nós vamos colocar isso, como eu disse, pegar você pela mão e ir junto. E você viu isso, está percebendo que esse trabalho tem uma equipe, gente trabalhando. Isto é um trabalho. É digno que esse trabalho seja remunerado. Mas, para fazer sentido para mim, ele não pode ser caro. Eu não vou falar o quanto eu cobro no mundo corporativo, porque soaria pornográfico para alguns aqui. Porque é outra história, é outro mercado. Então, é um valor para levar esse trabalho aqui. Olha, eu não me aposentei porque eu não vou me aposentar, mas esse trabalho dentro das empresas quase que deixaram um conforto para eu não trabalhar mais. Só que eu vou trabalhar até, e eu quero, desejo isso, até quando o meu corpo não permitir mais, mesmo. Mas é uma coisa que custa caro, que eu vendo por um preço caro. Ó, de todos os personagens, se eu tivesse que escolher um personagem, eu diria, eu sou o semeador. Esse é o personagem, meu eu ideal, alguém que semeia. Só que agora, eu não quero só semear, eu quero semear, eu quero regar, eu quero ajudar a adubar, ajudar a crescer, podar e ajudar a colher para cada um desfrutar de todo esse trabalho. Porque não tem como esse trabalho não dar frutos. Isto eu te garanto. Pelo meu passado, pelo meu presente, garanto isto no teu futuro. E quando que você vai poder comprar? Segunda-feira. Segunda-feira, na quarta aula, nós vamos abrir o carrinho. Eu desejo muito, sério, desejo muito que você se inscreva e venha comigo. Alguém pode falar assim, eu sabia que tanta doação tinha algum interesse. Vai te catar. O meu interesse é que o maior número de pessoas possíveis possa fazer esse banquete comigo. A quarta aula, nós vamos montar todo esse quebra-cabeça em cima do diário de transformação, que é a cereja do bolo.
nós vamos fazer um resumo de tudo, de tudo, de tudo, bem rápido, e vamos montar esse quebra-cabeça e ele vai ficar perfeito ali. Eu vou dizer uma coisa que eu disse para o pessoal da empresa que eu trabalhei, para os meus pacientes. Se você pegar um pedaço, só um pedaço disso, e levar a sério e se comprometer, só isso já gerará uma transformação na sua vida. Agora, imagine isto montado de maneira inteligente, lúdica, prática, aplicável e com papai guiando atrás. Eu posso até chamar vovô, cara, de pegar vocês e colocar. Eu tenho de idade para dizer isso, junto com vocês, em cada um desses pedaços, distribuindo nessa jornada, naqueles eixos, dessa maneira, aonde que nós vamos chegar. Ó, poucas coisas eu falo com tanto atrevimento. Eu vou dizer agora, bem atrevido, você não pode perder esta. Nem que você economize para dedicar ao teu desenvolvimento físico, psíquico e espiritual, com um monte de escravos da caverna quebrando os seus grilhões, com um monte de chapeuzinho vermelho desbancando o lobo mau e recuperando a vovozinha, com um monte de Pinóquio largando os cordões e vivendo como um ser integral. Vem comigo, caramba! Até segunda-feira. Cara, cada vez as aulas estão ficando maiores. E hoje economizei aqui, viu? Ó, um grande abraço, um cafuné na tua alma e até segunda-feira. Não perca! Até lá! Oh. To myself, what a wonderful world. Vamos construir esse mundo maravilhoso? Só depende da gente.